Livro de Lucas, capítulo 11. De uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia e de noite. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Verso 8. Digo-vos que, se não levantar para dar-vos para luz por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Podemos orar ao Senhor? Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a nossa vida nessa noite, mais uma vez. Se você crê nisso, ore comigo, crendo na palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito pela nossa vida. Também te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Ser conosco, nos abençoa mais uma vez, falando-nos através da Sua palavra, como o Senhor tem feito em todas as nossas reuniões, quando reunimos para adorar o Seu nome e para bendizer o Seu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso ajudador, aquele que nos protege, que nos ajuda, Senhor, todos os dias da nossa vida. Pedimos isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no nosso coração mais um dia, mais uma vez, Senhor, que possamos sair daqui abençoados e cheios do Teu Espírito Santo através da Sua palavra. É o nosso pedido, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém? Graças a Deus, podeis tomar assento. Queridos, eu agradeço a Deus por estar aqui hoje. Em mais uma terça-feira estamos juntos aqui, e o meu desejo é que você seja abençoado. Estamos já no mês de fevereiro, no segundo mês do ano de 2026. O desejo do meu coração é que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que a poderosa mão de Deus continua sobre a sua casa e a sua família. Ainda mais, se depender de Deus, eu digo para você que, se depender dele, nós vamos sair daqui hoje, levando aquilo que a gente veio buscar, que é a bênção para a nossa vida. Amém? Que é a proteção para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, porque essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu quero usar o verso 1 de Lucas, desse texto que nós lemos, muito conhecido, a parte C do verso 1, que diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Eu gostaria que você repetisse comigo. Eu vou dizer e você pode repetir. Senhor, ensina-nos a orar. Eu achei muito interessante essa passagem, esse versículo, principalmente aqui o verso 1, essa parte C, porque ele enfoca, ele deixa bem claro aqui a preocupação de um
dos discípulos de Jesus. De quantos? De um. Aqui está bem claro, está bem focado a preocupação de um dos discípulos de Jesus, que eram quantos? 12. Mas só um, vocês podem notar aqui, que só um e somente um, e é bom que eu frise isso. Eu quero que você olhe para mim e preste atenção, porque olha o seguinte, só um deles preocupou em aprender algo tão importante para a sua vida, que é a oração. Só um teve a necessidade, a preocupação de chegar até Jesus e demonstrar para ele que ele tinha interesse, que Jesus o ensinasse a orar. A gente fica preocupado e a gente fica pensando, hoje, parece que as coisas estão mudadas. Eu era pequeno, minha mãe está ali, e eu lembro que meu pai levantava a gente 4h30 da manhã para ir para a igreja orar, 5 da manhã, ali em Rio Verde, Quirinópolis, Santa Helena, e levantava e ia toda a família, não ia só os dois não, ia todo mundo, e aí o pai, a mãe, aquela renca de filho, era 7 filhos, pastor Henrique. Ia todo mundo na fileirinha para a igreja orar. E orava das 4h30 até 7h, 7h30 na igreja. Um dia, até eles me esqueceram da igreja. Eu era pequenininho. Terminou a vigília, foram embora. Cadê o Paulinho? Paulinho ficou dormindo lá em cima da galeria. Aí voltaram para me buscar. Mas, queridos, hoje a gente está vendo essa grande necessidade, que é de termos uma vida de oração. Eu estou aqui falando com muita humildade, eu peço a vocês que você medite sobre a sua vida de oração. Como você tem vivido a sua vida de oração. Isso é muito preocupante, né? Cada um de nós aqui, individual, temos a necessidade e o dever, diz a palavra de Deus, de orar, de buscar a face do Senhor. Oxalá fosse esta preocupação de todos nós aqui, dos obreiros, da igreja, de todos os irmãos. Oxalá se fosse essa a nossa preocupação no dia de hoje, buscar o Senhor, interceder pela vida de outras pessoas, buscar a presença de Deus, pedir a Deus através da oração, buscar a sua presença. Tiago nos adverte no capítulo 1 e o verso 22, dizendo assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Tiago está falando isso porque nós sabemos, eu sei, olhe para mim, preste atenção, você sabe, os obreiros sabem, nós entendemos isso, que nós oramos pouco. Nossa vida de oração em relação à vida que Jesus viveu e deixou o exemplo para nós estarmos orando, a gente não ora quase nada. Eu quero que você reflita isso nessa noite. O seu tempo de oração, o tempo que você tira para buscar a Deus em oração. Como é que está esse tempo? Existe diferença entre um crente que ora, um crente que dedica um período da sua vida. A gente lê livros e a gente aprende sobre oração, temos seminários sobre oração, mas quando se trata de praticar aquilo que nós aprendemos, num seminário, num curso, na leitura de um livro, a gente não pratica como deveríamos praticar uma vida de oração. E enquanto eu falo com você, eu quero que você medite e pense nesse verso assim como eu pensei nessa tarde. Porque um crente que não ora, ele vai ter problema na sua vida. Um crente que não busca a presença de Deus, ele vai ter problema na sua vida. Assim como também aquele que ora e busca vai ter problema na vida. Só que com uma diferença, preste atenção. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que fala com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, ele tem os mesmos problemas, ele vive as mesmas situações que um crente passa, que não ora. Mas a diferença é que ele tem a presença de Deus na sua vida, porque ele ora, ele fala com Deus, ele busca de Deus, ele apresenta a Deus a sua necessidade.
E essa é a diferença. Aquele crente que não ora, quando chega a dificuldade, quando chega o problema, irmão, ele desespera. Ele se descabela. Mas o crente que ora, esse nós vemos a diferença. Porque ele sabe que Deus vem ao seu encontro. Ele entende que ele leva uma vida de intimidade com Deus, ele busca a presença de Deus, e ele sabe que Deus não vai deixar ele sozinho no momento de dificuldade. Ainda que passamos por luta, porque passamos, ainda que passamos por dificuldade, nós passamos por elas, mas a mão do Senhor está junto conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos edificar no momento de situação difícil que nós passamos, amém? Não é assim? A gente vê a diferença. Agora, já aquele que não ora, é um problema sério, porque ele se desespera na primeira situação de dificuldade que ele passa. Quando nós olhamos para Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, mas chegou um momento que ele foi jogado na cova dos leões. Chegou um momento de que a sua fé seria provada. Fizeram um decreto, o rei assinou, de quem não se dobrasse diante da estátua do rei, e quem não orasse só pelo rei, seria jogado na fornalha, seria jogado na cova. E Daniel não se preocupou com isso, porque ele tinha uma vida de oração, ele sabia que Deus viria ao seu socorro. Ele entendia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso para estar livrando ele de qualquer situação que ele passasse. E você sabe que Daniel foi jogado na cova, e ele passou ali a noite inteira junto com os leões. Ao amanhecer do dia, o rei foi lá, preocupou-se e foi lá saber como é que ele estava, se ele estava vivo ainda ou se não estava. E a Bíblia diz para nós que o rei chegou e chamou pelo nome, Daniel. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. O Deus que eu sirvo me livrou. Irmãos, Daniel tinha uma vida íntima com Deus. Daniel buscava a presença de Deus. E foi essa a razão, aleluia, que ele venceu a situação que ele estava passando naquele momento. Lá na frente nós vemos também o mesmo Daniel com seus colegas também lançado na fornalha de fogo. Foram lançados na fornalha de fogo. Foram provados, mas o quarto homem estava lá com eles, protegendo, livrando, guardando. Por quê? Porque tinha uma vida de oração. Mas quando eu olho para mim, quando nós olhamos nos dias de hoje, parece que a gente não ora. O quanto deveríamos orar, nós oramos pouco. Olha para a sua vida. Estamos vivendo uma correria, uma vida corrida. É tanta coisa. E eu quero ser muito realista agora com você. Você pode até estranhar, mas a verdade é que você e eu não oramos o quanto deveríamos orar. Quer ver? Pensa aí. Pensa em você. Que tempo você tem tirado para orar? No dia? Na semana? No mês? No ano? Especificamente, quanto tempo você tira para falar com Deus? Para buscar a Deus em oração? Pensa só no dia de hoje, esquece o dia que ficou, esquece para trás, pensa só agora, hoje, dia 10. Quantas vezes você se dobrou na presença de Deus? Quantos minutos? 5? 10, 15. É aí que a gente vê o quanto nós estamos sendo negligentes concernente à oração. Porque não existe esse tempo. Quando a gente vai olhar, é poucos. É a minoria que tira um tempo. Jesus chegou para os seus discípulos lá no jardim do Getsêmani
Depois de orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chegou para eles, eu estava dormindo. E Jesus falou assim: vocês não podem velar comigo nem uma hora? Nem um só momento vocês podem velar comigo? Uma horinha só? Quantos aqui tirou hoje pelo menos 10 minutos de oração? Irmão, não existe coisa mais difícil do que orar. Você está pensando em você está vendo isso aí. Faça um exame você mesmo, na sua vida de oração. Vê se é fácil. Se fosse fácil, nós orávamos 1, 2, 3 horas. Ajoelhava e orava 1 hora. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente só fala isso. Eu não tenho tempo. A gente tira tempo para tudo. Se não tiver, a gente faz o tempo. A gente inventa um tempo. Mas para a oração, a gente não tem esse tempo. Sacrifício da oração. Quando Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Tudo isso, querido, nós vamos receber através da oração. Clama a mim, você sabe o que isso significa? Significa que Deus tem coisas grandes e firmes para a sua vida. Significa que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Mas aí então, pastor, que você não ora. Nós não oramos o quanto deveríamos orar. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha o verso que acabamos de ler: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você agora: todo aquele que pede e crê, recebe. Ah, mas é por que eu não estou recebendo, pastor? A pergunta volta para você: você está orando como deveria orar? Você está buscando a Deus como deveria buscar? Buscai e acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe por quê? As coisas escondidas de Deus, olha para mim, só vêm através de uma vida íntima com Ele. A gente recebe aquelas coisas secretas de Deus para a nossa vida quando nós temos intimidade com Ele na oração, na busca, no clamor. Clama a mim. Significa que nós temos um Deus poderoso, que nós podemos joelhar e dizer: Senhor, eu estou aqui na Tua presença e eu preciso da graça, eu preciso do Espírito Santo para vencer a tentação, para vencer os problemas, as situações que eu estou passando. Eu dependo de Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Somos inteiramente dependentes do Senhor. Não estou aqui para julgar ninguém, não, mas eu preciso que você tenha consciência, olhe para mim e escute, que não existe vida cristã sem oração. Não existe vida cristã sem santificação, sem presença de Deus, porque sem a presença de Deus, olhe para mim, nós não somos nada. Você não é nada sem a presença de Deus. Daí vem a necessidade: Senhor, eu tenho que clamar. Senhor, eu tenho que buscar. Buscar o quê? Aquilo que você está precisando. Eu não sei, você sabe. O que é que você está precisando? Eu disse no início aqui que nós estamos vivendo dias difíceis. E eu vou dizer por quê. Porque está tendo muita grandeza, está tendo muito palco, está tendo muito estrelismo, está tendo muito clamor, mas oração está tendo muito pouca. Vivemos dias de dificuldade, queridos, muita glória humana, muita glória para nós, é o meu eu sou, eu posso, eu faço. Quando você não pode, você não faz, porque nós sem Deus não somos nada. É importante nós entendermos isso. Muita gente postando muita coisa na internet, muita pregação pela internet, mas
Você tira um tempo, pelo menos 10 minutos todo dia, para buscar a presença do Senhor? Para falar com Ele? Para interceder? Queridos, o mundo precisa da nossa oração. As almas precisam da nossa oração. Almas perdidas, pessoas viciadas. O mundo está perdido. E só a igreja tem o poder, só a igreja tem a graça salvadora de Jesus Cristo. E nós conseguimos isso através de uma vida de oração. Mas como eu disse, a verdade é que nós não oramos quase nada, oramos muito pouco. Porque tem muita vontade de falar com Deus? Não. Às vezes de aparecer. Está faltando muita oração. No meu entendimento, está faltando tudo. Está faltando unção na palavra. Está faltando poder na nossa vida. Está faltando, escute para mim, olhe para cá, está faltando cura divina aqui dentro. Ah, mas está tendo cura, sim, mas não como deveria ter. Jesus, em todos os seus sermões, havia cura. Jesus, em todos os seus sermões, havia milagre. Por quê? Porque Jesus vivia uma vida de oração. Está aí a diferença. E aí, pastor, está faltando comunhão no nosso meio? Sim, está faltando comunhão entre nós. Está faltando união entre nós. Ah, se a gente orasse como devíamos orar. Ah, se buscássemos a presença de Deus como deveríamos buscar. Nós seríamos muito abençoados. Mas é muito abençoado. Eu sei que você está caladinho, refletindo. Quantas vezes eu orei hoje? Alguém está pensando, nossa, eu nem orei hoje, fica quietinho no banco. Não tive tempo. Irmão, você não tem tempo de falar com quem te dá a vida, a saúde, o pão de cada dia, o sapato para você calçar, a roupa para você vestir, o salário no final do mês que você vai sustentar. Não tem tempo para ele, não? Reflita. Examine aí a sua consciência. Oração traz cura, oração traz salvação, oração traz libertação, oração traz libertação da depressão, que muitos estão aí. Olha que depressão, cura com oração. Mas eu não tenho tempo de orar. Esse é o seu problema. A unção do Espírito Santo, ela vem através da oração. Eu estou dizendo olhando no teu olho. Porque crente que não ora, não tem vitória. Eu escuto isso desde quando eu era menino. Crente que não ora, não tem vitória. Quer vitória? Vai para o joelho. Quer vitória? Vai para a santificação. Quer vitória? Vai jejuar e orar. Jesus deixou o exemplo. E muitos discípulos também deixou o exemplo. Consegue entender isso, irmão? Se você sair daqui hoje com isso na tua cabeça, você vai ser vitorioso, porque você vai ser um crente de oração. O nosso tema para 2026 é colheita já, agora. Instantânea. Agora deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Não existe colheita sem oração. Eu vou dizer de novo, não existe colheita sem oração. Sem clamor, sem busca, sem intercessão pelas almas. Quando a gente olha para Atos, capítulo 2, verso 41, diz que no dia de Pentecoste, Pedro levantou e começou a pregar, 3.000 almas arrependeram e foram batizados, no capítulo 2, verso 41, porque Pedro orava todos os dias no templo. Pedro era um discípulo de oração.
de busca, de intercessão. A primeira vez que ele pregou, 3.000 almas, hein, obreiros? Quem aqui já fez um apelo de 100 almas? Levanta a mão, por favor. Começando de mim. 100 almas? Quem já pregou e ganhou 100 almas? Daí a necessidade de eu e de você estar de joelho dobrado na presença de Deus, pedindo graça, pedindo virtude, porque isso é o Espírito Santo que dá, queridos. No capítulo 3, olha aqui, ó, verso 1 ao verso 8 aqui, diz que Pedro subia juntos para a oração. Pedro e João subiam juntos para orar, a hora nona. Estava ali um paralítico há 38 anos. Estendeu a mão para os dois. Dá-me uma esmola, por favor. Dinheiro, ele já falou de cara que não tinha. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho prata. Foi o que Pedro disse, né? Não tenho dinheiro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho poder, eu tenho unção, eu tenho graça, eu tenho virtude do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É isso que estão precisando, poder, graça, unção, virtude do Espírito Santo, para dizer levanta e anda, em nome de Jesus. Precisamos disso, queridos. Vida de oração. A gente não ora como deveria orar. Pedro cheio de ousadia. Isso aqui é ousadia, obreiros. Não é eu que curo, não é você que cura, mas é aquele que é poderoso que cura. O que está faltando? Está faltando oração e ousadia. É isso que está faltando em nós. Oração e ousadia. Vida de oração. Vida de consagração. Pedro só estendeu a mão e disse, olha, eu não tenho, mas eu sei quem tem, e Ele está comigo. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ah, querido, se começarmos a orar, esse templo aqui vai tremer. Se começarmos a orar, nós vamos falar em línguas. Se começarmos a orar, haverá salvação, haverá milagres, haverá prodígios. Mas é preciso uma vida de oração. Sabe por quê? Olha para mim, tem hora que a coisa fica preta, irmão. Você está bonzinho aqui, de repente você está dentro da UTI, com o peito aberto, coração em cima da mesa lá, de inox. Aí já não é você mais, que você está fora. Aí é só Ele, é só a graça dEle, é só a virtude dEle, é só a proteção dEle. Você está bonitinho aí, de repente você está dentro da UTI. E aí, como é que vai ser? Tem hora que a coisa não fica boa, não. Tá bonzinho, de repente acontece alguma coisa. Olha, aconteceu isso. Olha, aconteceu aquilo. É nesse momento, olha para mim, escute, é nesse momento que entra a nossa vida de oração. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, ó. Só saca dinheiro no banco quem? Menino inteligente. Só saca dinheiro no caixa eletrônico quem tem dinheiro no banco, quem tem saldo. Pode ir lá com o seu cartão, se não tiver saldo, você não tira nada. Na hora que chega o problema, na hora que chega a dificuldade, precisa de saldo para sacar. Ezequias, tu vai morrer. Põe as coisas em ordem, porque a morte vai chegar para você. Ezequias vira para o canto. O que ele diz? Senhor, tu sabe que eu sou fiel.
Eu preciso de mais um tempo. Tem esse saldo aí para buscar de Deus? Tem? Tem saldo aí? O deles diz que não. Tem saldo aí? É preciso de saldo para sacar. O profeta não tinha saído. A ordem veio, volta lá e fala com ele, mais 15 anos. Oh, aleluia! Mais 15 anos para você. Aleluia, glória a Deus. Uma perguntinha básica aqui. Se vier uma situação para você, daqui a instante, como é que vai ser? Porque a vida é assim, meus irmãos. Para quem serve e para quem não serve. Malaquias diz, agora vocês vão ver a diferença para quem serve e para quem não serve. Quem serve tem, quem não serve não tem. É simples assim. E a palavra de Deus não alisa ninguém, nem daqui e nem daí. Ela corta, do mesmo jeitinho que corta aqui, ela corta aí. Tem saldo no banco da oração aí? Se você precisar daqui a alguns minutos, tem saldo aí no banco para sacar? É a nossa caminhada cristã, é assim. Nós vamos de fé em fé, porque são coisas que Deus usa. Preste atenção nisso, para burilar a minha vida e a sua vida. Ele vai ajeitando, tira uma arestinha aqui, tira uma arestinha ali, através da provação. Provando se você realmente é fiel, se você realmente ama Ele, se você realmente ama a sua obra. Eu não vou dar o dízimo esse mês não, porque esse mês não dá, eu fiz muita prestação. Você vai se lascar, essa é a palavra. Você vai se arrebentar, porque você não está roubando de mim, você não está roubando da igreja, você está roubando de Deus. E tem muita gente encostado. Saiba que Deus, aleluia, é que cuida de você. É Ele que tem te dado o teu salário. Honra a Deus com a sua renda. Honra Ele com a sua renda. Pastor, presidente, fica em tempo de ficar louco, pagando os compromissos. E você é de boa, aplicando o seu dízimo. Vai aplicando para você ver onde você vai parar. Vai aplicando, continua. Deus precisa que você seja fiel a Ele e à sua obra. Quantos que veio aqui hoje, já tirou a oferta não, né? Passa a salvinha e você, não tenho, não posso. Sai daqui, você vai para o restaurante, vai para a lanchonete, vai para não sei aonde. Mas oferta aqui, não tem. Oferta para obra, não tem. Dízimo, não tem. Mas a situação vai chegar. Já passei da hora, né? Está na hora. A situação vai chegar para mim e para você. Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar dizendo o seguinte, olha para cá. Às vezes até que temos aqui quem ora. Eu acredito nisso. E às vezes até você ora, até jejuma, mas você não tem sido fiel. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Deus quer de mim e de você fidelidade. Deus quer de mim e de você honra. Aleluia. Precisamos honrar Deus e a sua palavra. Aleluia. Traga a sua oferta alçada ao Senhor. Traga os seus dízimos ao Senhor, a casa do tesouro, porque você vai ser abençoado. Deus vai abençoar a tua vida. Eu quero fazer um desafio. Aqui é desafio. Você que quer fazer uma promessa para o Senhor, que você vai ser fiel a Ele, nos seus dízimos e na sua oferta. Ele quer ver isso de você, sinceridade, compromisso. Quer fazer isso? Levanta a sua mão para nós ganhar tempo.
Levanta, isso, quem quer fazer? Só quem quer fazer, levanta a tua mão. Ser fiel a Deus e a sua palavra. Porque a promessa dele é abençoar 100 vezes mais, só aqui nessa vida. E Deus vai te abençoar. E você vai ser um dizimista daqui para frente. Você vai ser fiel daqui para frente, nas suas ofertas, na sua oração, no seu compromisso com a obra e com a palavra de Deus. E Deus vai abençoar a sua casa, sua família, a sua empresa, porque você é abençoado por Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Tu és o nosso Deus, aquele que sustenta, aquele que dirige, aquele que orienta a nossa vida, Senhor, aquele que dirige os nossos passos. Ó Deus, tu tem abençoado o teu servo, a tua serva, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Ó Deus, que possamos também ser fiel na tua casa, na sua obra, Senhor, com os nossos compromissos, para que a igreja arca com a situação e com os compromissos que ela tem. Pedimos a tua bênção e a tua direção para a nossa vida. E ensina-nos, Senhor, a orar. Porque os discípulos pediram para o Senhor, ensina-nos a orar. Eu te peço isso, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. E todos dizem amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.